Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 16 de março de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, quarta-feira, deu muitos jogos, a gente tem Champions League, Libertadores, semifinal do Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, enfim. Dia de muitos jogos e, se Deus quiser, será um dia muito bom pra gente. Passando sobre ontem, rapidamente, foi um dia quase também sensacional, acabou ficando ali. A gente ficou por conta do tropeço do Manchester City, não saiu do 0-0, mais uma vez que não ganha do Crystal Palace, mas faz parte, né? Normalmente um time tropeça no dia, ontem infelizmente estava no bilhete do canal. O Manchester City, apesar de não ter jogado bem como costuma jogar, perdeu uns gols ali que vou falar pra vocês, hein? Não costuma perder, duas bolas na trave, enfim, mas faz parte. Vambora que amanhã é quarta-feira e, se Deus quiser, hoje já vai estar sendo bom pra gente também. Vamos lá, primeiro jogo que eu tenho aqui, 2 horas da tarde, pela semifinal da Copa da Áustria, eu tenho o Red Bull Salzburg, o brabo da Áustria, que vai visitar o Wolfsberg. O que acontece? Normalmente, tropa, eu não costumo comentar os jogos de Copa, assim, em fases iniciais, mas como a gente já está na semifinal, o Red Bull já foi eliminado da Champions League, acredito que é um jogo que ele vai com força máxima aqui, é partida única, a gente tem tudo para ver uma vitória do Red Bull, mas também a gente tem tudo para ver gols. Vamos dar uma olhada no histórico rapidamente. Normalmente, quando elas se enfrentam, ambas marcam dos últimos 7 em 5. A gente teve esse mercado. O Red Bull vem de 4 jogos sem perder para o Wolfsberg. E mais nada de interessante aqui, vou cravar essa vitória. Quem quiser ir um pouco mais safe, explorar com empate anula, como a gente tem uma cotação acima de 1,50, é válido, tá? Para você se resguardar um pouco mais, mas eu acredito sim que o Red Bull tem tudo para vencer e vencer bem. Quem quiser explorar o mercado de gols, se tiver odd para mais de gol e meio, ali é o safe, mas, cara, Red Bull normalmente a gente só tem odd por 2,5, ou ambas marcam, mas aí eu vou deixar a critério de quem é mais ousado, quem gosta de buscar odd maior. Também pode ser um jogo muito bom para ao vivo, porque uma equipe perdendo, ela está sendo eliminada, então a outra pode ir para o desespero e também é um cenário bom para gols. Placar para mim desse jogo, tropa, 3-1 para o Red Bull, eu iria nessa vitória aqui. 2h30 da tarde, a gente tem aqui um jogo que foi adiado recentemente, que é o do Borussia Dortmund, que vai visitar o Mainz. Cotação interessante para o Dortmund, porque o Mainz é um grande mandante. Se a gente olhar aqui a classificação, apesar do Dortmund ser o segundo colocado com 53 pontos, ter 20 pontos praticamente na frente do seu adversário, o Mainz jogando em casa perdeu apenas uma, tá? São 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates, uma derrota. Jogou muito contra o brabo de Munique também. Fez 24 gols e sofreu apenas 7. Olha isso aqui, o Mainz jogando dentro de casa, tem média de 2 gols o seu ataque por partida e sofreu menos do que 1 gol por partida. Já o Borussia é um time completamente over, em 25 jogos fez 65 gols e sofreu 37. É um time que é muito marcado ali, o rei do 2,5, como a gente gosta de chamar. E ele jogando fora de casa, são 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Fez 25 gols e sofreu 19. Faz muito gol, só que sofre muito gol também. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam, o Borussia vem de 3 jogos de invencibilidade, 5 jogos sofrendo gols, e o Mainz vem sofrendo gol também nos últimos 3 jogos do Borussia. Então quer dizer que os últimos 3 jogos entre elas, a gente teve um ambas marcam. O Mainz vem sofrendo gol nas últimas 3 partidas, das últimas 7 em 5 foram ambas marcam. O Borussia, 4 jogos de invencibilidade, dos últimos 9 em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aqui na escalação do Dortmund, se o homem tá aqui. E o homem tá aqui, hein? O Haalandinho vai jogar e quando ele joga é diferente. Então vamos lá, tropa. Com o Haalandinho em campo, pra mim dá pra explorar um Borussia empate anula, tá legal? Dá pra explorar, não tô falando que pra mim é a melhor entrada. Até porque o Bayern vem de um tropeço, então o Borussia tem uma grande chance de encurtar esses pontos. O Borussia aqui já foi eliminado da Copa da Alemanha, foi eliminado da Champions League, caiu para a Europa League, também já foi eliminado. Então para ele o foco total é no campeonato alemão.
Então, acredito sim que pelo tropeço do Bayern ele vai ter um gás a mais. Mas é jogo do Borussia, a gente sabe que o melhor mercado é o de gols. Então, dá pra gente ir com um mar de 2,5 gols, mas sendo bem sincero pra vocês, o mercado mais quente pra esse jogo pra mim é o ambas marcam. Placar pra mim, eu vou dar uma moral pro Borussia, vou cravar um 2-1, mas vou falar pra vocês, é muito complicado entrar no mercado de resultados contra um grande mandante, tá? Toma cuidado aí, fique esperto. 4h30 da tarde, campeonato inglês, eu tenho um jogo aqui que pode aparentar ser tranquilo, mas cuidado que também pode ser uma pegadinha. Por quê? Porque a gente está lidando com o safadíssimo Tottenham que vai visitar o Brighton. Por que ele aparenta ser tranquilo? Porque se a gente olhar aqui os últimos jogos do Brighton, deixa eu ver se está aparecendo. O Brighton vem de 5 derrotas consecutivas no campeonato inglês, está vivendo uma péssima fase, vai enfrentar o Tottenham que dos últimos 5 jogos venceu 3, perdeu 2, o Tottenham é um grande time. Só que por que ele é safado? Porque o Tottenham, os jogos que você mais espera que ele vai vencer, os jogos que aparentam ser mais tranquilos, são justamente os jogos que ele entrega e você não entende como ele consegue perder. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Tottenham é o 8º colocado, está com 45 pontos. Ele está brigando aqui por vagas em competições europeias. Pode parecer estar distante, mas eles têm jogos a menos, inclusive. Os jogos que a gente tem hoje do campeonato inglês são de rodadas atrasadas. A gente está indo para a 30ª rodada. Esse jogo é válido pela 16ª, na época que o Tottenham teve um surto no elenco de Covid e tal. Beleza, então o Tottenham está nessa briga aqui em cima. Já o Brighton é um time que não vai brigar por nada aqui em cima. Também acredito que não vai brigar para cair. O problema é se ele continuar realmente nessa fase que ele está, continuar perdendo aí, pode tornar perigoso para ele. O Tottenham, em 27 jogos, fez 42 gols, sofreu 35, e o Brighton fez apenas 26 gols, tem média de menos do que um gol por partida, e sofreu 34. O Brighton jogando em casa, em 14 jogos, venceu apenas 3, empatou 5 e perdeu 6, é um péssimo mandante. E o Tottenham jogando fora de casa, ganhou 6, empatou 2, perdeu 6, um time bem irregular, fez 19 gols, sofreu 20, mas é um time over jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada no histórico? Normalmente, quando elas se enfrentam, jogo de gols, dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. O Brighton vem de 5 derrotas seguidas. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, ele começou perdendo, foi a primeira equipe a sofrer. E o Tottenham, nada de interessante aqui. Bom, tropa, para esta partida aqui, é uma partida perigosa, tá? Para mim é uma partida mais pro ao vivo, porque se o Tottenham começar bem, dá para explorar aqui algo com um empatezinho, né? Com empate anula. Vai estar pagando bem, porque essa odd está quase 2,3. Então pode valer a pena você ficar ligado no jogo. Quem acreditar muito no Tottenham e nessa má fase do Brighton, dá para ir com dupla chance, ganhar com o empate também. Mas eu tenho que ser sério para vocês, é muito perigoso. Dá para explorar o mercado de gols? Quem quiser explorar, eu exploraria apenas 2 gols, tá? Porque se a gente olhar aqui os jogos do Brighton, 2x0, 2x1, 2x0, deixa eu ver, tá aparecendo? Tá, 3x0, 2x0, 2x0. Tem muitos jogos de 2x0 aqui, tá? E tem uns 3 aqui embaixo que é tudo 1x1. Então, assim, a gente não costuma ver 3 gols, a gente costuma ver 2. Então, quem quiser buscar gols, não passe de 2, fica só no e-mail. Mas, pra mim, vou repetir, é um jogo pro ao vivo, porque jogo do Tottenham é sempre uma surpresa, tá? Quando a gente espera que ele vai vencer, ele entrega as canjicas. Mas aí fica a critério de vocês também, um critério de confiança. Eu separei porque é um jogo que eu quero ver, um jogo que pode ser interessante. 5 horas da tarde, indo agora para a nossa queridíssima Champions League. Temos o primeiro jogo aqui entre Juventus e Villarreal. E eu vou ser sério para vocês, para mim a Juve passa, tá? A Juve é muito forte jogando em casa e o Villarreal é o contrário. O Villarreal, até se você pegar ele no Campeonato Espanhol, pegar a tabela lá, ele é um grande time quando joga nos seus domínios e como visitante ele não consegue impor seu futebol, não consegue jogar bem. Só que uma coisa é você estar ali na Espanha enfrentando o Elche, Alavés, e outra coisa é você pegar a Juve de Vlahovic, o brabo que crava muito, tá? Então, o seguinte, para mim, eu jogaria aqui com um dupla chance para a Juve, jogando na Itália. Para mim a Juve não perde, no máximo esse jogo aqui vai ser um empate, na minha visão. Eu acredito que a Juve tem tudo para passar. Falando em passar, a Betfair está oferecendo uma odd de 18 para a Juve se classificar amanhã, tá? Então vou deixar aqui o bônus no link fixado, lembrando que é o bônus apenas para novas contas. Então se você já quiser começar com um greenzinho, para mim tem muita chance da Juve se classificar. Para mim a Juve vai até ganhar o jogo, mas por via das dúvidas e com um empatezinho aqui, pode ser interessante. Vamos dar uma olhada no histórico? Juve vem de 4 vitórias seguidas, 12 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam. Toda vez que eu falo 12, né? Eu lembro que vocês ficam zoando no comentário a forma que eu falo, mas acho que todo carioca fala assim, né? Ou eu que sou
burro mesmo, porque o 12, eu aprendi esse 12, parece que tem a U, né? 12, igual o Nice, né? Porque é N-A-S-C-E. Só que o carioca parece que ele bota um I ali no meio, fica Nice, N-A-I-C-E. Mas, como é que fala? É sotaque, né? Não tem jeito. Ou é burrice? Bom, deixa pra lá, vamos focar em futebol. Tropa, então é isso, tá? Até pelo momento que a Juve tá vivendo. Placar pra mim desse jogo, tropa: 2-0 pra Juve, 1-0. Dá pra explorar gols? Dá, principalmente por ser um jogo de volta, né? Sempre jogos de volta ou partida única são jogos bons para buscar gols, porque quando a gente tem um gol, a outra equipe está sendo eliminada, então pode rolar um desespero, ainda mais de uma competição muito importante, que é a Champions League. Só que na minha leitura de jogo, eu acredito que a Juve vai dominar as ações da partida, até porque tem um time melhor, vai estar jogando em casa, e o Villarreal vai explorar um contra-ataque, vai explorar uma bola ali, uma bola parada, alguma coisa, e pode ser um jogo ali de 0-0, um jogo que vai enrolando, vira 1-0, mas se a gente tiver um gol rápido no jogo, a gente pode ter outro sim, com certeza. E é isso. O outro jogo que eu tenho aqui, tropa, da Liga dos Campeões, também às 5 horas, é o jogo entre Chelsea e Lille. Esse jogo vai ser na França, assim, tá? Pra mim, esse jogo já está mais decidido. O outro jogo da Juve contra o Villarreal, por mais que eu acredite que a Juve deva passar, o jogo está em aberto. O primeiro jogo foi 1-1, beleza. Agora, nesse aqui, para mim é muito difícil o Lille tirar 2 gols de vantagem para o Chelsea, ainda mais o Lille, que não vive uma boa temporada, o time que foi campeão francês, essa temporada está tendo muita dificuldade, começou a subir na tabela agora, vai brigar por alguma coisa ali, alguma Europa League, Champions League, não vai dar para ele. E o Chelsea vive um bom momento no campeonato inglês, um time que está jogando bem. Eu já falei com vocês, por mais que eu goste muito do Lukaku, acho ele um atacante sensacional, um dos melhores do mundo, para mim ele realmente não encaixa no estilo de jogo do Tuchel, que é o técnico do Chelsea, para quem não conhece. Para mim o Chelsea ele voltou a jogar melhor, agora que está usando, como usava no ano passado, jogando com Havertz de falso 9, jogando com Mason Mount ali, jogando com Pulisic, ou Ziyech, quem quer que seja. Eu acredito que o Chelsea jogando assim, foi assim que ele foi campeão da Champions League, e assim para mim é o melhor estilo para ele, tá? Então, mais uma vez eu acredito que o Lukaku deva ser banco. Pode até não ser, tá? Porque o Tuchel ali ele é cheio de estratégia, por ser um jogo mais truncado, ele pode botar o Lukaku, mas a gente tem visto o Chelsea voltando a crescer com jogadores mais rápidos ali na frente. Vamos dar uma olhada no histórico rapidinho? O Lille vem de 3 jogos sem perder, 3 jogos sem sofrer gols, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Chelsea vem de 4 vitórias seguidas, foi o primeiro a marcar em 6 oportunidades dos últimos 8 jogos. Então, tropa, esse jogo aqui toma muito cuidado, por quê? Porque o Chelsea não precisa vencer, por mais que seja um time melhor, que jogue um futebol melhor, o Chelsea pode usar o regulamento, colocar ele embaixo do braço e jogar aqui por um empate. O Chelsea pode perder até por 1 gol de diferenças a partida, que ele vai continuar com a vaga. Então toma cuidado em querer explorar a vitória de um time que não precisa vencer, tá? Eu não sei se o Chelsea vai tomar as ações da partida por ser um time melhor. Ele jogou muito contra o Lille, poderia até ter feito mais gols na primeira partida. Ou então, se o Chelsea vai dar a bola para o Lille e explorar ali os contra-ataques, explorar um erro do seu adversário. Dito isso, tô fora do mercado de resultados. É um jogo que talvez seja bom para explorar 2 gols, analisando que o Lille ele vai ter que se expor, vai ter que buscar pelo menos 2 gols para levar essa partida para a prorrogação. Lembrando que a gente não tem gol fora de casa. Mas, o ataque do Lille, me desanima muito, tá? Mas 2 gols eu acredito que dê pra gente ver. Só que, sendo bem sincero para vocês, é um jogo que eu só deixaria para ao vivo. O Chelsea com a bola, o Chelsea querendo vencer, dominando o jogo, eu entro em vitória do Chelsea com uma cotação boa dessa sim. Ou o Lille indo para frente igual maluco, dando oportunidade pro Chelsea, talvez seja um jogo bom para gols. Pré-live fica difícil de cravar, tropa. Eu sei que às vezes vocês ficam assim, podendo falar, enrola e não fala nada, mas, tem que ser um cara muito justo, Não vou chegar aqui e pedir para vocês fazerem uma coisa que, sem ter uma leitura, sem ter uma noção, eu não sei qual tipo de postura o Chelsea vai adotar. O Chelsea vai querer ganhar? Vai querer entrar para matar? Decidir logo? Ou ele vai entrar já classificado e jogar pela classificação? Entendeu? Então, a gente sempre tem que ficar ligado na motivação que as equipes têm no jogo. Essa é a primeira regra para você analisar uma partida pré-live, é a motivação que cada equipe tem na partida e o que elas precisam fazer em caso de classificação. Beleza? Dito isso, campeonato inglês,
Arsenal contra Liverpool, jogão de bola e o Liverpool motivadíssimo. Por quê? Porque o Manchester City tropeçou ontem. Então, se o Liverpool ganhar essa partida contra o Arsenal, ele vai conseguir colocar essa diferença para 1 ponto. 1 ponto. E aí vai deixar o campeonato completamente aberto, tá? E vou falar para vocês, o time que vem ali de trás, a motivação que ele tem é muito grande. Só que o Liverpool vai esbarrar num grande momento que vive o Arsenal. Se a gente olhar aqui, tanto o Liverpool quanto o Arsenal vem de pelo menos 5 vitórias seguidas. A gente vai olhar aqui agora quantas são. O Arsenal vem de 5, 6 jogos de invencibilidade. E o Liverpool não está aparecendo aqui, mas na Liga ele vem de 8 vitórias consecutivas na Premier League e ele vinha com 12 vitórias seguidas. Olha o 12 aí de novo. Ele acabou perdendo para a Inter de 1-0. E aí que eu chego para vocês e falo desse jogo do Chelsea contra o Lille. O Liverpool não é um melhor time que a Inter? Pô, com certeza é. O Liverpool perderia em casa para a Inter? Teoricamente não, mas o Liverpool já estava classificado, então ele jogou com o regulamento debaixo do braço, entendeu? E é isso que eu quero que vocês entendam nessa partida. Muita gente falando, como é que o Liverpool ganha da Inter na Itália e chega em casa, perde 1-0? É porque não precisava ganhar, pô. E é isso que eu quero, é nisso que eu quero chegar com vocês em jogos de mata-mata, beleza? Agora vamos focar nesse jogo aqui que já encerrou esse assunto. Então, tropa, para essa partida aqui, eu acredito que o Liverpool vença, tá? Para mim, o Liverpool é um time melhor que o Arsenal, muita coisa. Mas a gente tem que respeitar o momento do Arsenal. Então, o que eu proponho aqui? 2 situações. A primeira é quem acreditar no Liverpool e com um empatezinho para ficar safe. Dá para explorar até um dupla chance, porque a gente tem uma odd aqui próxima a 2. O outro cenário é explorar o mercado de gols. O Liverpool é um time muito over, com um ataque muito forte. É uma partida muito, mas muito importante mesmo para o Liverpool, tá? É importante para o Arsenal, com certeza, porque o Arsenal está aqui tentando voltar a disputar uma Champions League depois de uma cota. O Arsenal que já... O pessoal fala que hoje em dia ele é um time menor que o Tottenham, né? Em questão ali de estar sempre brigando. Mas, pô, na moral... Essa partida aqui pro Liverpool é o divisor de águas. E como eu tenho o melhor ataque da competição, que em 28 jogos fez 73 gols, dá para explorar 1,5 no safe do Mundo Bet, 2,5 em ambas marcas para esse jogo aqui ver muito, muito quente, tá bom? Placar para mim desse jogo, eu vou meter um 3-2 pro Liverpool. Liverpool e Arsenal costumam fazer grandes partidas, mas eu tô botando fé no time do Jürgen Klopp, beleza? 8 horas da noite aqui vai começar o sofrimento para mim, eu que sou vascaíno, vai ser Vasco contra o Flamengo, gigantesco contra o Malvadão, né, que a gente chama aqui no canal, pelo primeiro jogo das semifinais do Carioca. Tropa, eu sou vascaíno, mas eu sou um cara muito realista. Os reservas do Flamengo seriam titulares tranquilamente nesse time do Vasco, tá? Flamengo é favorito? Sim, tem tudo para vencer, tá com uma cotação, embora não esteja aparecendo aqui, perto de 1,50, tá 1,44, se eu não me engano, a cotação do Flamengo, e... Quem acredita que o Flamengo vai vencer, o Flamengo deve vencer sim. Só que é clássico. Clássico tudo pode acontecer. Por mais que o Flamengo seja um time bem melhor e até pelo fato de ser o primeiro jogo, tudo pode acontecer. Eu, Christian, exploraria o mercado de gols, porque jogo de Vasco e Flamengo é sempre jogo bom para gols. Então dá para explorar o mar de gol e meio no safe e o mar de 2 gols e meio aqui vem muito quente. Ambas marcam vem quente? Vem porque a zaga do Flamengo adora dar uma entregada. Mas, pô, esse ambas marcam, buscar um 2,5, 3,5, eu preferiria explorar no jogo da volta, tá? Porque esse ainda é o primeiro jogo. Eu ficaria só no 1,5 ou na vitória do Flamengo. Placar pra mim desse jogo, vou cravar um 3-2 Flamengo. Vou dar uma moral pro Vasco, o Vasco vai dar uma resistida aí, mas, pô, é uma parada muito dura pro Vasco ganhar realmente, se classificar. É mais por questão de ser clássico e tudo pode acontecer. Mas as probabilidades estão todas com o Flamengo. 8h30 da noite, Copa do Brasil. Eu tenho um Tum-Tum que vai receber o Cruzeiro. É jogo único, tá? Eu acredito na vitória do Cruzeiro. Não gosto de entrar nessa cotação aqui em jogo de Copa do Brasil. Até porque se o Cruzeiro não começar bem, essa cotação ela vai embora rápido. Mas, pô, o Cruzeiro tem tudo para vencer, beleza? É um jogo bom para você ficar de olho. Caso o Cruzeiro demore para fazer gol, essa cotação vai subindo. E se o Cruzeiro estiver bem na partida, pode valer a pena uma entrada. Pré-live, aí eu deixo para os corajosos, tá? O outro jogo que eu tenho aqui, 9h30 da noite pela Copa do Brasil, é o São Paulo que vai enfrentar o Manaus. E o São Paulo vai ser o mandante do jogo. Então, tropa, para mim o São Paulo deve vencer, até pelo fato de estar jogando em casa. Por mais que o Manaus não seja um time de bobeira, tá? E o Manaus não é um time de bobeira, o fato do São Paulo jogar em casa influencia muito no jogo. Só que essa cotação do São Paulo tá muito baixa. E quem gosta de explorar uma cotação baixa aqui, quem considera que o São Paulo é realmente muito favorito, seria uma odd para completar bilhete
deixa a critério de vocês. Mas pode ser um jogo bom para ao vivo. São Paulo começar muito bem, querendo matar o jogo, pode valer uma entrada no primeiro tempo, uma vitória aqui do primeiro tempo, ou um gol no primeiro tempo. Ou então, mesma situação do Cruzeiro. Começou o jogo, São Paulo tá bem, mas não está conseguindo fazer o gol. Essa odd vai subindo e eu acredito sim que São Paulo deva vencer e dá para vocês pegarem uma cotação boa. Até porque se empatar aqui vai para os pênaltis é muito complicado. E para fechar o nosso dia também às 9h30 da noite, temos o jogo aqui de volta da Libertadores entre Fluminense e o Olímpia. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a sua ajuda, tá? O seu like, o seu comentário, o seu engajamento aqui que faz esse canal crescer e eu sou muito grato a vocês por tudo que a gente tem conquistado, beleza? Nos dias bons e nos dias ruins, porque a gente vai ter dia ruim, porque futebol é foda, às vezes dá tudo certo, no outro dia dá só a zebra, faz parte, tá? Por isso que é importante ter gestão de banca. Vamos lá, Fluminense contra o Olímpia, primeiro jogo 3-1 no Rio, Fluminense agora vai para o Paraguai e assim, jogo para gols, tá? Já de cara eu vou falar para vocês que como o Olímpia ele precisa buscar pelo menos 2 gols, eu vou cravar um mais de 1,5 gol, tá pagando bem. E para mim é a melhor entrada do jogo. Mercado de resultados, agora eu vou falar para vocês, se eu fosse buscar um mercado de resultados, eu vou buscar um dupla chance para o Olímpia. É perigoso? Muito perigoso, mas para mim o Fluminense vai jogar com regulamento e para mim o Fluminense vai empatar ou até perder, mas o Fluminense deve se classificar, mas pode ser que o Fluminense empate, perca de 1 gol, mas sim, tropa, eu tô falando pra vocês uma parada muito arriscada, tá? Por quê? Porque nessa do Olímpia tem que fazer gol e por desespero, o Fluminense ele pode aproveitar ali no contra-ataque e matar o jogo e o Olímpia, no desespero pode ir e pode acabar levando um gol. Por isso que pra mim, a melhor entrada é em gols. Agora, se eu fosse explorar mercado de resultados, eu não iria a favor do Fluminense, tá bom? Pré-live, tô falando pré-live. Eu não iria a favor do Fluminense, porque o Fluminense pode até perder esse jogo por 1 gol. E esse é o detalhe interessante, tá? Eu não gosto dessa cotação do Fluminense, para mim abaixo. Para mim o Fluminense tinha que vir com uma cotação mais alta justamente por esse fato, mas também posso me enganar, pode começar o jogo. O Fluminense meteu um 3-0 aqui, calar minha boca, mas quando o time brasileiro joga pela vantagem, a gente sabe o que acontece normalmente, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos, a gente tem jogo pra caramba, filtre apenas jogos que você tem mais confiança. Muito cuidado nessa situação que eu falo para vocês, quando uma equipe tá com uma vantagem grande, porque ela pode abraçar sim o regulamento e é completamente normal, porque o importante não é ganhar o jogo, o importante é classificar. Nesse caso da Champions League, ir para as quartas de final, no caso aqui da Libertadores, o importante é se classificar, porque depois desse jogo já vai para a fase de grupo, então muita atividade nessa situação aí. Espero que a gente tenha um dia muito bom amanhã, que hoje já esteja sendo bom para a gente e tamo junto, muita fé, bora para cima!